são exatamente essas histórias de luz e de sombra, de dor e de conquistas, de alegria e de tristeza que me trouxeram até aqui, que me tornaram exatamente essa pessoa que eu sou. Um dos temas mais perguntados para mim, e talvez uma das questões centrais quando a gente trabalha identidade feminina do ponto de vista subjetivo, de dentro para fora, é a relação das mulheres com suas mães. A primeira coisa que eu quero falar quando falo sobre identidade feminina é que nós temos uma identidade coletiva. A identidade feminina é coletiva, a nossa alma é coletiva. A gente parte de um lugar que é um lugar da história familiar, emoldurado pelas nossas questões de gênero, de raça, de cultura, definem a nossa história, o nosso olhar para o mundo e, sobretudo, o olhar sobre nós mesmas. Nós estamos conectadas ao sistema familiar da nossa mãe, ao sistema familiar do nosso pai e recebemos influências de todas as mulheres com quem nós convivemos desde a concepção, desde a vida intrauterina, especialmente na primeira infância. Ser mulher, para uma menina, é uma construção coletiva baseada naquilo que ela olha, que ela escuta, nas crenças que ela recebeu sobre o que é ser mulher. Se ser mulher é ruim, é bom, é ser vítima, é ser sofredora, baseado naquilo que ela escutou sobre os homens, sobre o masculino, sobre a relação das mulheres com o masculino, sobre o fato das mulheres terem ou não autonomia. O tempo todo elas estão olhando para isso, escutando isso, imersas na forma como a mãe, a irmã mais velha, a tia, a madrinha, a avó lida consigo mesmo, com seu corpo, com a sua sexualidade, manifesta ou não seus sentimentos, sua subjetividade, com a forma como as mulheres da sua casa lidam com a vida, com o trabalho, com o dinheiro, com todas as relações importantes que atravessam a nossa vida. E aí eu queria te contar duas coisas. A primeira é que nos grupos das minhas alunas, das mentorianas, né, que são as minhas mentorandas, mulheres que trabalham com mulheres ou que vêm para fazer a mentoria para começar a trabalhar com mulheres, eu vi uma postagem muito interessante hoje. Uma mulher disse: meninas, a minha filha ficou menstruada, eu queria muito lidar com isso de um jeito diferente do que lidaram comigo. Eu queria muito ouvir vocês, queria sugestões, estou um pouco assustada, estou um pouco perdida. Eu fui surpreendida por isso. Eu respondi para ela: conte a sua história para sua filha, minha querida, conte a sua história. Conte como foi difícil para você, o que doeu na sua história de mulher, como você se relacionou com a menstruação e o que mudou. Por que hoje você quer fazer diferente, né? O que eu escuto é que você quer honrar o feminino dela, que você quer mostrar para ela que a primeira menstruação inaugura, né, a mulher que vai nascendo nela. E você quer olhar para isso com olhos de generosidade, honrando e dizendo o quanto isso é importante, dando espaço para essa mulher que nasce na sua filha. Conta para ela, senta junto, conta a sua história. Eu diria para você, a gente pode honrar as meninas moças da nossa família, contando para elas as histórias das mulheres da nossa família, do quanto foi difícil, quanto foi mais difícil para as que vieram antes de nós, das mudanças que ocorreram, das possibilidades que nós temos hoje, mesmo ainda no meio de tantas questões e desigualdades e dificuldades e lutas, o quanto hoje a gente tem a possibilidade de olhar para o nosso feminino. E diga para ela: eu gostaria muito de honrar esse acontecimento, mas eu estou um pouco perdida, eu não sei como. E veja o que faz sentido para vocês. Podem ser coisas muito pequenas. As nossas memórias, as memórias das meninas, as nossas memórias da menina em nós, elas estão ligadas afetivamente a pequenas, grandes coisas. A conversas, a fazer um bolo juntas, ou a assistir um filme juntas, ou sair para fazer algo juntas, a contar sobre quem nós somos, a falar das nossas histórias. Dessa forma a gente consegue honrar quem nós somos. Porque olhar para as nossas mães, olhar para as nossas avós, para as mulheres da nossa família, para os nossos antepassados, é olhar para a nossa origem. Não existe outro lugar de onde nós partimos nesse mundo, de onde nós construímos quem nós somos, de onde nós aprendemos a olhar para nós mesmas, que
que não seja a nossa própria família, a nossa própria origem. Eu sei que muitas mulheres, recentemente, essa é a segunda história que eu queria te contar, recentemente minha equipe publicou um pedacinho de uma fala minha num círculo de mulheres presencial em São Paulo, e nesse pedacinho de fala eu respondi a uma mulher que tinha me interrogado sobre a questão da relação dela com a mãe. E eu dizia para ela, a relação com a mãe é uma relação de luz e sombra. E aí eu continuava falando sobre a importância de olhar para essa relação, de curar essa relação. E como é transformador, como é curativo, como traz paz para as mulheres quando elas se reconciliam com as suas mães, com a sua origem, com a sua história. E aí nos comentários, esse vídeo foi um vídeo muito visto, nos comentários tinha muitos comentários de todos os tipos, mas basicamente tinha 2 linhas de comentário. Mulheres que falavam, ai, como isso é difícil, como foi doloroso para mim, como é difícil para mim, como eu gostaria de curar minha relação com a minha mãe. E mulheres que falam, que absurdo, luz e sombra, mãe é só luz, mãe é só amor, mãe é só bondade, mãe é só doação. Então, eu quero dizer para você, eu não sei como foi a sua relação com a sua mãe. Para algumas mulheres foi fluida, algumas mulheres tiveram a bênção de estar junto de outras mulheres, de vir com mulheres que honraram o feminino, que honraram as mulheres, respeitaram as mulheres. E outras vieram de histórias de dores emocionais, de rupturas, de não conseguir se vincular, de se sentirem excluídas, de se sentirem feridas, magoadas. Não é igual para todo mundo. Quando uma mulher fica indignada embaixo de um vídeo meu e fala que absurdo falar que mãe tem sombra, eu digo para ela, que bom que você pode ter uma relação de luz, de amor, de afeto, de vínculo, de cumplicidade com a sua mãe. Mas isso não aconteceu com todas as mulheres. Para nós, a gente precisa, no nosso desenvolvimento psicológico, a gente nasce identificada com a mãe, como todas as crianças, meninos e meninas, a gente nasce profundamente identificada dentro do campo da mãe, em todos os sentidos de identidade, energeticamente, nosso inconsciente. A mãe é o nosso primeiro grande objeto de amor, né? E depois a gente precisa sair desse movimento, a gente caminha para o masculino, para o pai, depois a gente volta. E não tem um caminho ideal para a mulher, para a menina, né? Caminhar para o mundo do pai e voltar. Muitas vezes os pais estão separados, essa relação foi rompida, o pai está excluído. A menina não consegue caminhar para o mundo do pai, ela fica presa no mundo da mãe. E isso tem consequências, impacta a relação dela com a mãe. Outras vezes ela vai para o mundo do pai e ela não consegue voltar, ela fica no mundo do pai, ela rivaliza com a mãe, ela está fora do lugar dela. Outras vezes ela entra no meio da relação entre o pai e a mãe, que às vezes estão em guerra, estão em conflito, estão sofrendo, estão vivendo dores do homem e da mulher. E a menina entra no lugar, faz aliança com um, faz aliança com o outro. Tantas mulheres fazem papel de mães sozinhas, a figura paterna está ausente. São muitas e muitas histórias da vida real, da vida como ela é, e muitas formas como nós nos construímos. E isso atravessa a nossa relação com a nossa mãe, ou com uma mãe adotiva, ou com uma avó que nos criou, ou com uma tia, ou uma irmã mais velha, com as mulheres da nossa vida, com as mulheres da nossa história, com as mulheres da nossa origem. Nós somos constituídas pelas crenças dessas mulheres, pelas dores, pelos sofrimentos, pelos traumas emocionais, pelas questões sexuais, por tudo que atravessou a história dessas mulheres. Então, a partir desse olhar sistêmico, que compreende que cada mulher, que ser mulher é uma identidade coletiva, a gente tem, na cura da relação com as mulheres que vieram antes, um resgate profundo, poderoso, intenso e completamente curativo da nossa própria identidade feminina. E então eu convido você a olhar para isso. Como eram as mulheres da sua casa? O que é que se diziam sobre as mulheres da sua casa? Elas eram guerreiras, elas eram fortes, elas eram trabalhadoras, elas eram loucas, elas eram perdidas. Quais eram os adjetivos que se davam? De luz, de sombra, de julgamento, de crítica, de exclusão? Como foi a sua relação com as mulheres? Se você observar a forma como você se relacionou com as mulheres que vieram antes, a forma como você se sente entre mulheres, ela tem a ver com
a forma como você se coloca diante de outras mulheres. Aprender a respeitar outra mulher é um espelho que nos remete à nossa própria história, à nossa própria origem, aos nossos mitos familiares, a essa identidade coletiva. E aqui entra uma outra dimensão ainda mais subjetiva e profunda. Quando a gente se conecta com a força dessas mulheres, a gente percebe que existe um fio condutor que chega até nós, que se conecta com a nossa própria força no resgate da nossa origem, no amor, no respeito às nossas antepassadas. E quando eu falo amor, de novo, eu quero dizer para você, não é esse amor idealizado, não é esse amor da novela, não é esse amor da mãe ser uma pessoa perfeita, santa, abnegada. Muitas mulheres são absurdamente abnegadas. Muitas mulheres são doadoras, salvadoras, sustentadoras das suas famílias. Mas elas são mulheres comuns. Elas são mulheres de luz e sombra. Então, se tem algo que eu posso dizer para muitas mulheres, é tira sua mãe do altar e coloca a sua mãe no lugar com toda a gratidão e reverência que alguém que colocou a própria vida em risco para te dar a vida, para dar a luz, para passar a vida adiante nesse milagre de servir, né, que as mulheres e os homens fazem, servindo a vida. Tira do altar no sentido de permita-se ser generosa com os erros que a sua mãe cometeu. Olhe para sua mãe com um olhar alargado e lembre-se, a vida de uma mulher não para que ela seja mãe. Se ela está vivendo uma traição, ela vai ser mãe durante essa traição. Se ela está vivendo um desemprego, se ela está vivendo uma dificuldade financeira enorme, ela vai ter que lidar com isso durante a gestação, durante o nascimento do filho, durante a amamentação, durante a vida, a infância do filho, o tempo que durar essa dificuldade. Se ela foi abandonada, se ela está vivendo um câncer, se ela está vivendo um alcoolismo, seja o que for que essa mulher está vivenciando. A vida não dá uma pausa para que ela possa estar disponível e olhar para os seus filhos. Talvez a sua mãe não tenha estado disponível para você, como muitas das nossas mães, nos momentos em que elas estavam ou estão enfrentando grandes batalhas internas, elas estão oneradas emocionalmente, elas estão sobrecarregadas, elas também estão se sentindo perdidas, elas também estão precisando de ajuda. E ok, a gente começa a olhar para a nossa história com generosidade quando a gente entende que existem contextos históricos, molduras que determinam as condições nas quais nossas mães, avós, bisavós, tias, irmãs e nós mesmas estamos vivendo. E quando a gente começa a compreender que cada mulher e cada ser humano só dá aquilo que tem para dar, e a gente começa a olhar e perceber que muito longe das nossas expectativas, desse amor idealizado, desse amor da mãe, eu escuto tantas mulheres de 20, 30, 40, 50, até 60 anos me dizendo: Ana, a minha mãe nunca me disse eu te amo. E eu sempre digo, e isso quer dizer que sua mãe não te amou? Claro que não. Claro que não. Existem tantas formas de expressar amor. Se você olhar para sua mãe ou para sua avó, talvez ela tenha vindo de uma família numerosa, e talvez a mãe dela, com 6 filhos, com 9 filhos, com 5 filhos, nunca tenha dito eu te amo, mas talvez, muito provavelmente, tenha lutado pela sobrevivência dessas crianças de tantas formas quantas foram possíveis. Então, as nossas histórias, elas são histórias de pessoas comuns, elas são protagonistas de dramas da vida real, cheios de luz e de sombra, cheios de falta. Nós, cada uma de nós, somos constituídas de tudo o que nós recebemos das nossas mães, avós, bisavós, de todos os nossos antepassados, mulheres e homens. E nisso, e nessa condição de receber, nessa herança emocional, física, biológica, espiritual, mental, porque através do nosso DNA, a gente não recebe só a cor dos olhos, a cor dos cabelos, se vai ser alta, baixa, magra, etnia, etc. A gente recebe informações emocionais, a gente recebe predisposição a determinados comportamentos, a gente recebe um jeito de ser, a gente escuta a crença, a gente nasce mergulhado numa história que está sendo tecida, construída coletivamente por muitas histórias.
E eu me lembro de um professor meu na faculdade, muitos anos atrás, eu tenho 21 anos de formada, ele dizia assim, que nós reconhecemos em nós mesmos, qualquer ser humano, aquilo que foi iluminado em nós. E o que foi iluminado em você? O que é que diziam sobre você na sua infância? E o que é que você pode ressignificar daquilo que diziam sobre você? O que é que você pode transformar? Porque o que nos determina parte desse lugar, daquilo que disseram sobre nós, daquilo que olharam para nós, daquilo que iluminaram em nós, mas também parte de um lugar de cura e de transformação. Quando eu reconto a minha própria história, quando eu enxergo num movimento de dor e de ruptura, quando eu enxergo numa grande falta, um momento, um movimento que me empurrou vida fora, que me moveu em busca de preencher as minhas faltas. Então eu posso olhar para o que faltou de duas maneiras, como vítima das circunstâncias, como vítima do meu destino, como vítima dos meus pais, como vítima da minha família e da minha história. Ou eu posso olhar para essas mesmas condições e compreender que mesmo que eu nunca venha saber por que isso aconteceu, por que aquilo aconteceu, são exatamente essas histórias de luz e de sombra, de dor e de conquistas, de alegria e de tristeza que me trouxeram até aqui, que me tornaram exatamente essa pessoa que eu sou. Olhar para a nossa própria vida com generosidade não é síndrome de Poliana, achar que tudo é lindo, tudo foi positivo e aplaudir. Não se trata disso absolutamente, mas trata-se de reconhecer que eu não tenho como voltar ao passado e passar uma borrachinha e consertar e fazer uma vida bonita e perfeita. Que a vida humana não é uma linha reta, ela é cheia de rupturas, dores, abandonos, desamores, mas também encontros, conquistas, alegrias, ressignificações. Anjos da guarda, que são pessoas lindas que cruzam o nosso caminho, amigos, celebrações, amores que aquecem o nosso coração. A vida humana é luz e sombra. E aquilo que eu vivi, só eu sei o que eu tive que atravessar. Só você sabe aquilo que você viveu e teve que atravessar. Só você sabe o que você já conquistou nessa vida. E que é exatamente esse caminho tortuoso, que não é uma linha reta, que te trouxe até aqui, que te fez ser quem você é. E aí você decide. Existe uma escolha. Eu me sinto vítima disso, ou eu me aproprio da minha história, ou eu olho com generosidade, dou contextos para as coisas. Eu olho para minha mãe e olho para os pais dela e vejo de onde ela veio e falo, foi isso que ela deu conta. E olho para o meu pai e falo, foi isso que ele deu conta. E às vezes ele não deu conta, mas é assim que foi a minha história. Então, olhar para a relação de cada mulher com suas mães, com as mulheres da sua família, com as mulheres que vieram antes, tem sido uma grande chave, um grande ponto de virada na vida de muitas mulheres. E a gente consegue até mesmo iluminar dores que não são nossas e reconhecer que às vezes estamos carregando uma bagagem emocional que não é nossa e que a gente pode soltar e a gente pode fazer novas escolhas, a gente pode tornar a nossa vida e a nossa relação com o nosso corpo, com ser mulher, com a nossa sexualidade, com mais autoria, com mais autonomia e com mais leveza e alegria. Então, se você curtiu o vídeo, dá um like aqui abaixo e eu gostaria muito de ouvir as suas histórias e as suas perguntas para os próximos vídeos, aqui abaixo nos comentários.